Nós estamos aqui para finalizarmos o ano de 2021. Entre tantas ações que fizemos, vamos apresentar algumas práticas exitosas resultantes do MMR. Ressaltamos que esse ano já se deu início à gestão integrada. O que é essa gestão integrada? A diretoria de ensino tem uma ferramenta de gestão denominada D&D. Este D&D se integrou ao MMR, por isso o nome Gestão Integrada. Agora se tornou uma única ferramenta, tanto para a diretoria de ensino quanto para as escolas. Então o MMR passa a ter 5 dimensões. A dimensão pedagógica, que é essa dimensão aí que acontece desde 2018 nas escolas, mas vai ser introduzida agora mais 4 dimensões. A dimensão de processo, que veio por meio desta ferramenta do D&D, que era da diretoria de ensino. Também vai ser integrada a dimensão tecnológica e a de convivência, que algumas escolas inclusive já fizeram até algumas ações corretivas. A dimensão tecnológica, ela foi resultante daquele questionário na sede do MTI, do Método de Tecnologia e Inovação. E a de convivência, ela vem coladinha com o programa Conviva. E também nós vamos ter a dimensão da infraestrutura. Essas 5 dimensões que trabalharemos em 2022 serão utilizadas o mesmo processo do MMR, que é muito eficaz. É o processo que nos estimula a refletir sobre quais problemas realmente nós temos, qual é a causa raiz dos problemas de dentro da escola, de dentro da diretoria. E a partir desses problemas realmente encontrados, criarmos um plano de melhoria com ações eficazes para que a gente atinja o nosso objetivo. E qual é o nosso objetivo? A aprendizagem efetiva do nosso aluno, a formação integral desse jovem que está aí em nossas mãos. Nós temos que parabenizar demais vocês pelas inúmeras ações feitas. Foram muitas, ações muito eficazes. Hoje nós vamos apresentar algumas das ações que vão representar todo o esforço, toda a dedicação, todo o empenho da nossa diretoria com o método de melhoria de resultado. Teremos ações da esfera da dimensão pedagógica de escolas e também teremos uma ação exitosa da dimensão de processo, que é do D&D, que estava dentro da diretoria de ensino e que agora se integra ao MMR. Nessas ações vindas da dimensão de processo, estavam questões da energia elétrica, do consumo de água, de pagamentos, que é exatamente essa prática que nós vamos falar, porque conseguimos criar ações para atingir a nossa meta, que é a de 100% de pagamento sem inconsistência. Então vamos ver como fazer esse tipo de ação para se chegar num resultado satisfatório. 2022, certamente nós vamos avançar ainda mais nesse plano de melhoria com essas 5 dimensões. Ela contribui muito para o nosso objetivo lá na escola. Eu aproveito para agradecer imensamente a entrega de cada um de vocês, a disposição, o amor com que você, diretor, vice-diretor, coordenador, professores, agentes de organização, GOIs, merendeiras, auxiliares, aqui na nossa diretoria de ensino, os centros, o CIE, o CAF, o CRH, supervisão escolar, o nosso núcleo pedagógico, os PCAEs, enfim, toda a equipe escolar da escola e da diretoria de ensino que se dedica integralmente aos nossos alunos. Também desejo a vocês e a toda a família um Feliz Natal, ótimas férias. Descansem, professores. Em 2022 estaremos juntos para fazer um ano cada vez melhor. Um beijo no coração. Muito obrigada. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou Gislene, sou diretor do CRH e estou aqui hoje, da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre inconsistências de pagamento. Oi, pessoal. Eu sou a Luciana, diretora do NFP, Núcleo de Frequência e Pagamento da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Estamos aqui para esclarecer para vocês
sobre as inconsistências de pagamento. Então, falando um pouquinho das inconsistências, devido aos números elevados, né, de erros de pagamento, nós resolvemos, assim, paramos um pouquinho para pensar o que fazer para diminuir esses erros, né? Então, em primeiro momento, fizemos uma reuniãozinha, a Luciana e eu, e chegamos no consenso que deveríamos fazer um tira-dúvidas mensal. Fizemos um tira-dúvidas que deu, assim, super certo, né, em primeiro momento, mas, de repente, lá vinha de novo os erros de inconsistência. O que fazer para sanar esses novos erros? Aí, devido, conversando, falei, vamos fazer um manualzinho. Fizemos um manual e a partir daí desse manual, os erros assim zeraram, né? Eu vou passar a palavra para a Luciana para ela estar explicando assim detalhadamente como foi feito, o que ela faz com os GOIs, assim, mensalmente, né? E o que o manual também trouxe de bom para a gente. Lu? Então, pessoal, eu achei assim que deu muito resultado esse tira dúvidas e as escolas foram muito colaboradoras com a gente. Eles nesses tira dúvidas mesmo, eles perguntavam bastante, a gente esclarecia, tirava todas as dúvidas das inconsistências e isso foi reduzindo, sim, a rejeição dos pagamentos. Com isso, foram solicitados também com as escolas os formulários via sem papel, para que esses pagamentos também fossem resolvidos. Então, todos esses formulários encaminhados foram resolvidos também com a Secretaria da Fazenda e primeiramente com as escolas, e eles foram muito colaboradores com a gente. Eu achei que deu muito resultado esse tira dúvidas e foi bem esclarecedor, sim, viu, todo mês, fazer um tira dúvidas mensais. Então, a gente começou também, que é muito importante falar, começou do zero, a ensinar eles a preencher formulário, aí não dava certo preencher formulário, no mês seguinte a gente mexeu novamente com o formulário, até que eles pegassem bem como preencher formulário, como fazia assim, item por item do formulário. Acho que a Luciana bateu na mesma tecla, eu acho que uns 2 meses ou 3 seguidos em relação ao preenchimento de formulário, e foi assim, excelente, né? A gente agora está assim, cheio de orgulho. E aproveitando que eu estou aqui, eu quero agradecer aos GOIs, né, que têm atendido a gente, assim, atende a gente prontamente quando a gente pede qualquer tipo de documento para eles, né? Muito obrigada aos GOIs, né? Que tem, assim, né, um divisor de águas para a gente, que sem eles lá na ponta para atender a gente prontamente não ia adiantar, né? Obrigada de coração a todos os GOIs que têm colaborado esses meses todos com a gente. Lu, passa a palavra. Esse manual realizado foi muito bom, foi muito esclarecedor também para eles. E a gente vai continuar com esse tira dúvidas, né, mensalmente. E agradeço muito aí a colaboração também de todas as escolas, os gerentes de organização. Eles colaboraram com a gente nessas reuniões. E se Deus quiser, o ano que vem faremos novamente novas reuniões aí, tira dúvidas. Agradeço muito a todos. Eu também, obrigada, viu, gente? Meu nome é Gabriela Vitória, tenho 11 anos, sou aluna do 5º ano A. Estudo na escola Antônio Carlos Pacheco e Silva desde o 1º ano. Foi aqui que aprendi a ler e escrever. A escola Pacheco é uma escola pequena que fica no Parque São Jorge, em Campinas. Aqui estudam 270 alunos do 1º ao 5º ano. São 5 turmas no período da manhã e 5 turmas no período da tarde. A diretora da escola se chama Fabiane Pop e a professora coordenadora é a Débora Rangel. Uma das minhas aulas preferidas é a aula de educação física. E a hora mais legal é a hora do recreio. A comida que a dona Gilda prepara é uma delícia. Aproveito para brincar um pouco com os meus amigos. Gosto muito dessa escola e dos funcionários que trabalham aqui. Eles são legais e trabalham muito bem. Esse é o meu último ano na escola Pacheco. Em 2022 vou para outra escola e com certeza sentirei saudades.
Meu nome é Débora, sou professora da rede estadual desde 2006 e atuo na função de professora coordenadora desde 2014. Na Escola Pacheco estou desde 2019. Vou contar um pouquinho de uma das ações que desenvolvemos no nosso plano de melhoria do MMR de 2021. O título da nossa ação foi estudar em ATPC as habilidades que envolvem a compreensão de textos, já que percebemos que precisávamos melhorar a compreensão leitora dos nossos alunos. Para isso, tivemos um período de estudos das habilidades que envolvem as estratégias de leitura e planejamos o desenvolvimento da leitura compartilhada em sala de aula. Como foi esse processo? Em março e abril, nós começamos a estudar os dados do SAEB de 2019. Foi a partir daí que decidimos que a nossa ação tinha que ter como foco a língua portuguesa, para que os nossos alunos avançassem na compreensão leitora. Quando olhamos para os resultados de 2017 e 2019, nós observamos que houve uma queda no desenvolvimento dos nossos alunos. Assim, começamos a olhar para os descritores do SAEB que estavam presentes nos níveis de proficiência em que os nossos alunos mais se encontravam. Os professores elencaram quais eram os descritores mais importantes. A partir desses, estabelecemos uma relação desses descritores com as habilidades do currículo paulista. Definidas as habilidades que os professores achavam fundamentais de serem trabalhadas, perguntei então, qual seria uma boa estratégia, uma boa atividade para ser desenvolvida em sala de aula para que essas habilidades tivessem um melhor desempenho? Os professores decidiram que a atividade de leitura compartilhada ou colaborativa seria uma boa atividade para ser realizada em sala de aula. A partir desse momento, estudamos de maio até agosto, nas ATPCs, as habilidades de leitura essenciais que trabalhavam compreensão leitora e as estratégias de leitura. Fizemos um recorte de 7 habilidades que seriam fundamentais para que a gente estudasse mais e desenvolvesse na atividade de leitura compartilhada. Durante esse período, os estudos nas formações de ATPC foram intensos. Os professores puderam se apropriar das habilidades que iríamos trabalhar. Estudamos textos que falavam de fluência leitora, estudamos atividades dos materiais, principalmente do Aprender Sempre, que tinham como foco desenvolver a fluência leitora dos nossos alunos, e a partir de todo esse estudo, pensamos como desenvolver isso em sala de aula. Foi aí que entrou o momento de estudar o que era leitura compartilhada. Se essa era a atividade que eles queriam desenvolver em sala de aula, eles precisavam saber o que é essa atividade. Por isso, olhamos para o material do nosso currículo em ação, principalmente o Ler e Escrever, que trazia definições da leitura compartilhada. Os professores sabiam que leitura compartilhada era aquela em que todos têm o mesmo texto e que o professor vai fazendo perguntas ao longo da leitura. Tudo bem, mas o que são essas boas perguntas? Por que uma pergunta é boa ou não? O que faz ela ser uma boa pergunta durante a atividade de leitura compartilhada? Foi aí que eu propus que eles vivenciassem uma leitura compartilhada. Levei para a ATPC um texto de literatura infantil e fiz com eles a atividade de leitura compartilhada, recheada de questionamentos ao longo da leitura. E o exercício deles no ATPC seguinte foi associar cada pergunta que eu tinha feito com uma das habilidades que a gente tinha estudado. Então, eles perceberam que ser uma boa pergunta era aquela que desenvolvia uma habilidade específica. Eu faço uma pergunta porque eu tenho um objetivo por trás, porque através dessa pergunta eu quero que meu aluno mobilize uma das habilidades que desenvolvem as estratégias de leitura. São as minhas perguntas que vão levar os alunos a inferir o sentido de palavras no texto, a localizar informação, a antecipar o que pode acontecer na história e depois confirmar ou não. São as perguntas que eu faço que permitem que meu aluno identifique a ideia central do texto, que infira informações que estão implícitas. Só que se eu não souber qual é o objetivo da minha pergunta, eu nunca consigo atingir essas habilidades. Então, todo esse exercício foi fundamental para a próxima etapa da ação,
que era quando os professores foram planejar a leitura compartilhada que eles iam realizar em sala de aula. No nosso caso, eles se reuniram em duplas e prepararam essa atividade de leitura. Eu acompanhei esse planejamento para que levasse eles a perceber se eles estavam trabalhando todas as habilidades. Será que não tinha pergunta demais de uma habilidade só? Será que eu não estava focando uma determinada habilidade com várias perguntas que, na verdade, estavam mobilizando a mesma habilidade e deixando outra de fora? Depois desse processo de planejamento, eu acompanhei o desenvolvimento dessa aula em todas as turmas. E após isso, fiz a devolutiva, conversando com os professores. Como foi a aula? Você atingiu o seu objetivo? Você conseguiu que seus alunos mobilizassem as habilidades que você tinha planejado? E depois, eles também socializaram toda essa atividade, essa prática, nas ATPCs. Foi um momento muito rico. Impactou todos os alunos, porque todos participaram da atividade de leitura compartilhada, mas principalmente impactou a prática do professor, que pôde repensar como desenvolver essa atividade, que pôde repensar e o que ele realmente precisa perguntar durante a atividade de leitura compartilhada para mobilizar as habilidades que os alunos deles precisam desenvolver. A gente acredita que foi um momento muito rico de formação e de experiência. Afinal, a formação só faz sentido de acontecer se ela chegar até a sala de aula, chegar até os alunos. Esse foi o meu objetivo principal. Mas para contar um pouquinho da versão deles, de como foi todo esse processo, eu vou convidar a professora Tatiana, do 2º ano B, para contar a experiência dela durante toda essa atividade. Meu nome é Tatiana, sou professora da Escola Antônio Carlos Pacheco e Silva, em Campinas, desde 2019. Porém, de formação, eu tenho 22 anos de atuação. Relacionado ao tema, né, sobre leitura compartilhada, nós tivemos formações, né, nas ATPCs, e essas formações, para mim, foram de grande valia. Ao meu ver, eu pensava que eu tinha total domínio sobre a leitura compartilhada, né? E conforme eu fui estudando nas ATPCs com a coordenadora Débora, eu fui percebendo que o que eu sabia era o superficial da leitura compartilhada. E que eu precisava de um aprofundamento maior para eu entregar aquela atividade para os meus alunos. A vivência que eu tive mais aprofundada foi quando a coordenadora passou um exercício para nós no ATPC, né? Ela fez uma leitura compartilhada com a gente, com os professores, e ali eu percebi que eu tinha, né, algumas defasagens, mas que eu tinha total convicção de que eu poderia fazer uma mudança em torno daquelas minhas dificuldades, né? Porém, quando foi passado para nós que nós tínhamos que preparar, né, uma leitura compartilhada para fazer com os nossos alunos, chegou o momento de aplicar. Mas antes disso, nós tínhamos que preparar. Quando nós sentamos e preparamos essa atividade, eu e a minha colega, minha parceira de trabalho, professora Gislene, nós começamos a pensar como que nós vamos fazer a escolha do livro, né? Nós vamos escolher um livro, vamos escolher um texto. Nós pensamos no conto de fada.
E aí, qual o conto de fada? Chapeuzinho Vermelho. Mas o Chapeuzinho Vermelho todos conhecem, faz parte, né, das leituras iniciais. E aí nós pensamos, então, uma vertente diferente, que seria Chapeuzinho Amarelo. E aí, quando nós sentamos e começamos a planejar esta ação, né, essa atividade, aplicando as habilidades, porque na vivência e na formação foi passado para nós como que seria a leitura compartilhada aplicando as habilidades, né? Quais eram as habilidades que poderiam ser incorporadas naquela atividade? E qual habilidade eu queria atingir? Nós gostaríamos de atingir com os nossos alunos. E nós ali conversando, né, elaborando as perguntas, de acordo com a habilidade. Cada habilidade a gente estudava, pensava na pergunta, como que nós íamos fazer, né? E aí, fechamos. Quando nós fechamos essa ação, essa atividade, nós chamamos a coordenadora, né? Para dar o fechamento total para nós. Se não tinha algum ponto, alguma questão que a gente tinha esquecido, se tinha alguma outra questão que estava num local diferente e que poderia ser dado em outro local, né, em outro momento, né, em outro desenrolar, né? E aí foi feito isso, nós sentamos, nós conversamos e fechamos a atividade para ser aplicada. E na realização da atividade? Na realização da atividade, logo no início, eu percebi que havia uma questão que eu poderia ter feito no começo, mas ela estava lá para o final. E havia também questões que eu poderia ter levantado no começo da leitura, mas que eu não tinha colocado, né? E eu percebi que todo aquele meu conhecimento que eu tinha de leitura compartilhada era superficial. Não era o aprofundamento que eu precisava para que os meus alunos recebessem as habilidades como aprendizado, né? Que eles incorporassem aquelas habilidades e devolvessem o aprendizado da prática daquela leitura compartilhada para mim. Então, mas foi muito interessante, né? Fazer atividade, os questionamentos levantados, o interesse dos alunos, né? A forma como eu aprendia ali, né? Junto com as minhas crianças, foi para mim de total o ponto forte, o ponto alto da atividade, tá bom? Passando a atividade, vem a devolutiva. A devolutiva da coordenadora. A devolutiva dela, eu já tinha feito uma pré-análise de mim, né? E a devolutiva, ela tentou para mim muito mais. Por quê? Porque ela mostrou para mim como que eu deveria, né, incorporar aquilo que eu tinha visto de defeito, vamos dizer assim, como que eu poderia melhorar? De que forma que eu tinha que abranger, né? Para que eu pudesse desenvolver com mais firmeza e ter o retorno que eu estava querendo, que é o retorno focado nas
habilidades que eu estava pretendendo, né? E tudo isso, todo esse conjunto de preparar a prática, esse conjunto de realizar a atividade, a devolutiva da coordenadora, fez com que eu mudasse até mesmo o meu conceito de leitura compartilhada, que eu achava que eu fazia de uma forma, né? Tanto que eu fixei aqui que eu tenho 22 anos de exercício de magistério, 22 anos dentro de sala de aula. E eu pensava em leitura compartilhada de uma forma. Mas, com a formação, eu já fui desconstruindo isso e já fui entendendo que eu tinha que mudar a minha prática, né? E eu mudando a minha prática, eu já tive um outro tipo de retorno dos meus alunos, um outro tipo de resultado, né? Um outro tipo de com relação que é de leitura compartilhada, tá? E as minhas impressões sobre tudo isso foi de reconstrução de uma atividade que parece ser tão simples de se fazer, né? Leitura compartilhada, né? Muito se fala no Estado, né? É algo assim muito, até chega assim, vamos se dizer entre aspas, banal, né? Eu sei fazer. Mas será que a gente está tendo o retorno da habilidade que você está pretendendo? Então, essa atividade veio para mim nesse ponto, né? As impressões que eu tive foram essas. Eu reconstruí o meu olhar para a atividade de leitura compartilhada. Agradeço a todos. Todo o percurso de formação e o desenvolvimento de cada etapa dessa ação só foram possíveis porque eu pude contar com um grupo excelente de professores esse ano. Um corpo docente de fato comprometido com a aprendizagem de seus alunos. Foi muito prazeroso e gratificante todo o processo construído, pois eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo que estava disposto a aprender, a estudar e a aprimorar sua prática. Meus sinceros agradecimentos aos professores de 2021 da Escola Pacheco. E meu muito obrigada à diretora Fabiane, pelo apoio e parceria de trabalho. Meu nome é Fabiane Pop, sou a diretora da Escola Pacheco. Estou aqui com a missão de finalizar essa apresentação com os devidos agradecimentos. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre algo que me deixou muito satisfeita com o desenvolvimento. Foi muito importante acompanhar todo o processo de formação, o estudo realizado pelos professores, o desenvolvimento das práticas em sala de aula, o planejamento, o acompanhamento do PC das aulas, as devolutivas do PC ao professor, a reflexão sobre a prática e a socialização realizada entre a equipe docente. Isso só foi possível porque tratamos de um tema que era parte da demanda da nossa escola. As escolas são únicas, têm suas especificidades, e isso deve sempre ser levado em consideração. É muito importante que o horário do ATPC coletivo sirva para que a gente possa, a equipe gestora, o professor coordenador, possa pensar sobre a real necessidade da sua escola para se definir os temas a serem utilizados na formação. A gente precisa pensar o quanto é importante o papel do professor coordenador como um apoio do professor. E o professor só vai entender isso quando ele vê que o PC está ali tratando de assuntos pertinentes à sua necessidade, né? Então, manter a autonomia do professor coordenador nesse processo de planejar o seu ATPC é fundamental para que ele, de maneira efetiva, contribua com o processo de ensino-aprendizagem instalado na unidade escolar, né?
Diante disso, após essa colocação, eu gostaria de agradecer imensamente a toda a equipe do Núcleo Pedagógico, aos nossos supervisores, né, a todos os funcionários que estão todo o tempo nos atendendo na Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Aproveito também para desejar a todos um ótimo encerramento do ano letivo. Muito obrigada. Diretor da escola já fazem 2 anos e atendemos uma comunidade carente, mas acolhedora, e uma população na região ela é muito grave os problemas estruturais, que fica no bairro do Campo Belo, em Campinas. A escola tem mais de 2.600 alunos. O tipo de ensino nós temos basicamente todos. Nós temos o ensino fundamental 1 anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano. Nós temos o ensino fundamental, que é a anos finais, que é do 6º ao 8º ano que nós temos esse ano. No ano que vem nós teremos o 9º ano. E nós temos também o ensino médio à noite e o EJA, que é a educação de jovens e adultos. No total, são 26 salas de manhã, 26 salas à tarde e 12 aulas à noite. Nós também temos a sala de recurso, onde nós atendemos alunos da nossa escola e escolas da região e que tem um trabalho primoroso nessa parte da educação especial.
proposta das atividades desenvolvidas no mês da consciência negra? Nós temos uma reunião, né, chamada M3, que ela vê e avalia todos os índices, né, e metas e melhorias de resultado dos alunos durante todo o ano, que são as avaliações de aprendizagem que vocês fazem na plataforma CAED. E seguindo esses índices, nós observamos que algumas habilidades estavam em defasagem. Então, são várias habilidades que o professor deve trabalhar para que o aluno consiga avançar no processo de aprendizagem. E como nós tínhamos essas defasagens, nós tínhamos que trabalhar com os alunos. Visto que todos os professores tinham que fazer esse trabalho, né, nós juntamos, né, fizemos uma junção dessas habilidades em relação a esse momento cultural, né, que é uma semana de conscientização, que algo para chamar a atenção dos alunos, algo que envolvesse os alunos, que houvesse uma atividade interdisciplinar em relação a todas as disciplinas. E neste dia, né, a partir desta reunião de N3 e nas outras reuniões pedagógicas com os professores, nós pensamos, vamos criar um conjunto de atividades que os alunos possam desenvolver para avançar nas habilidades e que seja também trabalhada essa questão cultural, essa questão racial, que é tão importante hoje para nós, essa educação em que nós trabalhamos uma educação para todos, que seja uma educação antirracista e com todos os outros temas relacionados a isso. Mas do seu ponto de vista pedagógico, qual foi o impacto no ensino-aprendizagem? Nós tivemos um problema muito grande, que foi com a pandemia, os alunos acabaram que ficaram desestimulados. Então, muitos não queriam voltar, né, ao ambiente escolar. E esse projeto visava esse interesse, né, de que o aluno voltasse e que ele pudesse fazer parte da escola, ver a escola como um lugar seguro e um lugar onde que eles pudessem desenvolver essas habilidades que estavam em defasagem pela quantidade de tempo que passaram fora da escola. Então, após todo esse processo, após todos os professores trabalharem com essa demanda, nós observamos que, a partir disso, os alunos ficaram empenhados, os professores se empenharam em trabalhar em conjunto, em trabalhar com os alunos, e esse impacto foi muito positivo para trazer o quê? Além da reflexão sobre a conscientização, né? Também em relação à aprendizagem, porque eles começaram a produzir todos os textos, produzir gráficos, enfim, acabaram tendo esse retorno com o avanço da aprendizagem. Né? A gente pode dizer que a melhoria da escola ela tem sido uma preocupação constante para todos os educadores, né? Eu entendo que o MMR, de uma forma simples, ele é basicamente o caminho de como fazer uma escola com qualidade. Então, quando a gente fala em qualidade escolar, a gente está falando de uma transformação da escola em um local com aprendizagens significativas e uma vivência democrática para todos, todo o grupo docente e todo
foi importante também levar em consideração as dimensões socioeconômicas e culturais do entorno da nossa comunidade, para construir um caminho de qualidade para esta escola, tá? E essa região do Campo Belo, ela fica às margens da estrada sentido Viracopos. É uma região conhecida por muitos conflitos urbanos. E além dos conflitos, a gente sabe, é conhecido, que há muita injustiça social sofrida pela população do bairro. Então, em todo momento isso é levado em consideração para que a gente construa um plano de melhoria que possa fazer com que o jovem se sinta pertencente a essa grande comunidade e grande família que é a nossa escola. E como as atividades desenvolvidas no mês da consciência negra dialogam com o MMR? Bom, para construir essa atividade, uma ideia central veio à nossa mente, que foi a interdisciplinaridade. E o que vem a ser isso? Na verdade, você sair, de uma forma simples, você vai sair do tradicional e você vai mostrar ao aluno um caminho globalizante. E você vai romper os limites. E vai criar, vai pensar naquele conhecimento adquirido ao longo do ano e aplicar isso de uma forma que faça sentido para o aluno. Um papel importante a respeito da valorização da história, da origem da África no Brasil, na minha opinião. Então, a gente precisa estar trabalhando com isso para os alunos terem consciência do trabalho, de tudo que aconteceu no nosso país. É de extrema importância, porque eu defendo a ideia de que a educação é um direito humano. Se a educação é um direito humano, nós temos que fazer com que as pessoas compreendam que é direito de todos. E o mês da consciência negra é um mês de reflexão, mas eu considero também que não deve ser apenas uma atividade pontual, é algo que deve trabalhar desde o primeiro dia de aula. Na minha concepção, a consciência negra é algo que deve estar na proposta pedagógica da escola, mas o mês de novembro, como nós fizemos aqui a atividade do mês da consciência negra, realizada em 13 de novembro, é um momento, digamos assim, um momento de culminância, onde a comunidade escolar pôde apresentar algo que tem sido trabalhado durante o ano todo. Então, o mês da consciência negra do senhor. Eu acho que essas atividades, elas antes de tudo, desvelam uma concepção de educação da qual eu acredito e da qual eu dedico parte da minha vida. Eu acredito numa escola em que a educação esteja com o aluno no centro desse ensino, dessa aprendizagem, que ela seja transformadora, libertadora. E essas atividades, tal qual ocorreram esse ano na escola, elas me mostraram que isso é possível, que é possível olhar para os saberes, para a cultura, de uma forma mais ativa. Quando eu vi vocês apresentando a dança, outras atividades, eu fiquei imaginando quanto era significativo aquilo para vocês. Eu acho e tenho certeza que naquele dia vocês olharam para dentro e falaram: outra escola é possível. Uma outra escola em que eu posso ser jovem, em que eu posso dialogar com a vida, não só a vida que eu tenho fora desta, mas com outras vidas.
Porque a educação é diálogo, a educação é percepção, a educação é vivenciar, sensibilizar por alguma coisa. Eu acho que o principal isso não pode ser uma atividade para o dia 20 de novembro, para uma outra data específica. Não, eu acredito numa coisa bem mais radical. As aulas, como elas são bastante não dinâmicas, acho que a gente precisa mudar. Outras práticas pedagógicas precisam nascer junto com vocês, uma prática pedagógica que seja de vocês, para vocês, com vocês, e eu acredito muito nisso. Então, saber que essa atividade foi tão reconhecida pela rede, traz para mim, para os professores, para todos os funcionários, e tenho certeza que para vocês, uma esperança, né? Eu acho que essa é a palavra que quando eu estava assistindo vocês, me veio muito claro, esperança. Uma outra escola é possível, uma escola em que vocês estejam no centro disso, pesquisem, tentem, testem, isso deu errado, agora eu vou fazer de um outro jeito, essa dança eu posso fazer melhor. Nossa, o que é consciência negra? Eu acredito muito, e por isso vou repetir. Eu acho que essas atividades nos trouxe esperança, motivação, alegria, contentamento. E isso era muito claro nos olhos de vocês. Espero que a gente faça mais e vamos fazer mais. Para mim, a maior importância ela é esse espaço mesmo da troca, assim. Eu acho que é muito especial quando de fato a gente se encontra para trocar, porque nessa experiência, né, num primeiro momento, você lembra? Você chegou a falar isso, né? Assim, meu Deus, né? O que eu estou fazendo aqui? Isso. E porque eu acho que é um estranhamento mesmo, né? De quando a gente se encontra. E eu acho que atividades como a da consciência negra são essas atividades que elas trazem muitas reflexões para a nossa vida e sobre nós, né? Então, assim, o que é para mim uma professora negra estar numa escola pensando numa atividade, né, que tem, né, totalmente a ver com o exercício da lei, da 10.639, que diz que isso deveria ser a pauta cotidiana na escola, né, e que ao mesmo tempo como essa atividade ela impacta na percepção de que as pessoas negras existem, né? Nós temos um existir na sociedade que o tempo todo fica sendo questionado, né? Porque o tempo todo nós somos os corpos, né? Que mais morreram na pandemia, nós somos o corpo que mais morre na violência policial, no racismo estrutural, e eu acho que essa atividade ela é potente por conta disso. Eu acho de eventos assim, de atividades assim, mas esse em si foi o que mais me marcou. Foi um momento único, de verdade, foi um momento muito espetacular, um momento em que eu vou levar para minha vida sempre. Sempre, as pessoas que estavam comigo também, as professoras, os profissionais que estavam à frente disso também. Foi um momento maravilhoso, um momento de muito aprendizado, de muitas descobertas sobre mim mesmo, sobre minha própria cultura. Tinha coisas pela qual eu não sabia, que eu fui desenvolvendo ao longo dos ensaios, sobre saber, sobre pesquisar, através de trabalhos. E foi isso, foi incrível, de verdade. Muito bem, né? Porque, tipo assim, eu entrei logo agora no colégio, foi uma situação, assim, meio que envergonhadora pra mim, né? Fiquei muito tímido.
Aí na hora eu não queria mais apresentar, depois eu queria. Aí mas meus colegas de grupo ali tava tudo ali me dando apoio, foi incrível, né? Eu gostei demais, foi tudo de bom. Essa experiência que foi o quê? Foi dançar, foi divertido, foi tudo, né? Foi uma experiência incrível. O que trouxe pra minha vida, vamos dizer assim, que eu já tinha, mas que foi aprimorada. Foi assim, vamos dizer que eu perdi um pouco da timidez que eu tinha, né, de me apresentar, fazer tipo assim, aquele negócio solo, né, tipo de apresentação solo, você sozinho, eu aqui, você ali, tudo só. Então foi tipo assim, foi incrível, né, uma experiência ótima. Agradecer primeiramente pela oportunidade de fazer parte de um pouquinho, conhecer mais sobre a nossa própria cultura mesmo. Porque muitos de nós nem conheciam muito sobre isso, eu falo isso por mim, não conhecia muito sobre minha própria cultura, mas eu quero agradecer pela oportunidade e quero te agradecer também pela sua presença. Sim, né? Muito obrigada. Obrigado, né, pelo nosso podcast escolar, gente. Eu adorei esse nome. Sim, eu também estou muito feliz por participar e realmente mostrar que nós temos condições de mudar e condições de fazer muitas coisas. Porque o que acontece, fazendo aqui, reflete na sociedade de fora. Mas o senhor gostaria de deixar algum recado? Não, então, é o que eu falo, com dedicação e a gente realmente não tendo medo de enfrentar, a gente consegue conquistar muitas coisas. A gente consegue fazer a diferença. Fala assim, 2022, alunos que estão assistindo esse vídeo, vem pro Celeste. Sim. Vem pro Celeste. Eu sou Rose Duarte Cerqueira, diretora da Escola José Leme do Prado, em Valinhos. Somos do Programa de Ensino Integral desde 2019. A equipe gestora é formada pelo vice-diretor, professor Reinaldo Pinheiro, e pela PCG, professora Elisângela Barreto. Nós temos 2 segmentos, o ensino fundamental, com 230 alunos, e o ensino médio com 180 alunos. Também temos 11 salas de aulas e contamos com 19 professores e uma professora para a sala de leitura. Hoje queremos compartilhar a nossa experiência. No MMR, fizemos um projeto Leitura e Ação. Esse projeto, ele com o objetivo da melhoria do plano de ação da escola, onde toda a equipe se envolveram com bastante comprometimento, demonstrando assim um prazer pela leitura. Olá, estimo que estejam todos bem. O meu nome é Elisângela Pereira Barreto, eu sou a professora coordenadora geral da Escola Estadual Professor José Leme do Prado, Diretoria de Ensino Campinas Oeste, que fica aqui na cidade de Valinhos. Falarei com vocês hoje a respeito da ação do nosso plano de melhoria do ano letivo de 2021. A ação tem o código 319727 e diz respeito a organizar um itinerário formativo com a abordagem da temática leitura, escrita, competências e habilidades leitoras, envolvendo os docentes de todos os componentes curriculares e áreas do conhecimento. Essa ação surgiu no momento em que nós estávamos em equipe, elaborando o início do nosso plano de melhoria na ferramenta MMR e naquele momento do brainstorm, onde nós temos ali a chuva de ideias e os docentes, assim como todo o comitê de calibragem, foram pontuando algumas prioridades para a nossa unidade escolar. Detectamos a fragilidade em relação ao processo de leitura na nossa unidade escolar e daí então formatamos essa ação que teve um percurso muito interessante. As etapas dessa ação foram realizadas em aproximadamente 6 semanas e discorreram de um trabalho formativo realizado em ATPCG, na qual eu, como professora coordenadora geral,
abordei a questão das competências leitoras, escritoras, a questão do letramento e fui fazendo todos os apontamentos de como trabalhar a questão da leitura, não só no componente curricular da língua portuguesa, mas em todos os componentes, em todas as áreas do conhecimento e da conexão que esse trabalho tem e do desdobramento no processo de aprendizagem dos nossos alunos. Após todo o trabalho formativo, os professores se reuniram em equipes de componentes curriculares diferentes e elaboraram uma sequência didática para desenvolver o trabalho com os nossos alunos. Os professores se dividiram em 4 grupos e nós dividimos os nossos alunos, que são dos anos finais e do ensino médio, da seguinte forma: 6º e 7º anos, 8º anos, 9º anos e o ensino médio. Após os professores elaborarem essas sequências didáticas de uma forma muito interativa, explorando o currículo, as competências e as habilidades de todos os componentes curriculares dos docentes presentes naquela equipe, nós agendamos o dia das oficinas de leitura com os nossos alunos. Fizemos a organização do layout da escola para propiciar esse trabalho de uma forma bastante leve, e essa sequência didática continha aí um espaço de 4 aulas, que conseguimos contemplar no mesmo dia, uma vez que somos uma escola do programa de ensino integral. Os alunos foram orientados quanto aos objetivos do desenvolvimento dessa sequência didática e os professores trabalharam em parceria, apresentando as atividades, fazendo todo o processo e gerando um produto final. Esse produto final foi apresentado pelos próprios alunos em uma culminância que também foi agendada em uma tarde aqui na nossa escola, para que toda a comunidade escolar, assim também como os pais foram convidados, pudessem prestigiar o desenvolvimento dessas atividades realizadas por meio de todo esse trajeto, dessa ação, culminando aí com esse produto dos nossos alunos. O impacto dessa ação foi a melhoria na proficiência leitora. Isso houve, um impacto tanto na disciplina de língua portuguesa, matemática, assim como em todos os componentes curriculares, mas a grandiosidade dessa ação ficou realmente em que todos os docentes, assim como os alunos, compreenderam que a leitura está presente em tudo e que todos trabalhando a leitura de uma forma multidisciplinar, interdisciplinar e de forma interativa, podem construir sim uma melhoria no processo de ensino e de aprendizagem da escola como um todo. Então esse foi o maior ganho para a nossa unidade escolar. Foi um projeto piloto nesse ano de 2021, por meio dessa ação proposta no nosso plano de melhoria, e que se tornará agora, a partir do ano de 2022, um projeto de pasta na nossa unidade escolar. Foi muito gratificante, após o itinerário formativo desenvolvido com os docentes, observar esse resultado final e essa alegria dos alunos e esse envolvimento, esse engajamento e um direcionamento diferente em relação às competências leitoras e sucessivamente às competências escritoras, porque o aluno que lê, consequentemente, vai ter uma melhoria no seu entendimento acadêmico, na sua leitura de mundo e também na sua escrita. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham um bom dia. Olá, pessoal. Dando continuidade, então, depois de visto as apresentações das escolas, a apresentação da boa prática da diretoria, eu vou conversar um pouquinho com vocês em nome do comitê do MMR aqui da diretoria,
que é a Patrícia, que é a dirigente, né, que faz parte do comitê, a Leila, supervisora Leila, que também é a facilitadora da supervisão do MMR, eu sou facilitadora aqui do Núcleo Pedagógico, Paulinho, a Daniele e a Regina, que já elas se apresentam também, são facilitadores aqui do Núcleo Pedagógico, e o Ayrton, que é o gestor. Então, em nome dessa equipe grande aqui da diretoria, a gente vai conversar com vocês um pouquinho, na realidade é uma devolutiva para todos vocês, para todas as escolas, de todo o apanhado que vocês fazem nas reuniões de nível 3 na escola e que vem de demanda para a diretoria. Então, a gente vai conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Quando chega para a DE, o que a gente faz com essas demandas? Então, é a respeito disso que a gente vai conversar um pouquinho. Dani e Regina querem se apresentar? Olá, pessoal. Meu nome é Regina, sou PCNP dos anos iniciais, faço parte do comitê do MMR. Né, é um prazer estar aqui junto, né, com o Paulinho, com a Dani, né, estar aqui nessa orientação, nessa formação, trazendo então todo o trabalho da diretoria e das escolas realizadas este ano. Olá, pessoal, sou Dani, né, PCNP aqui também da Diretoria de Ensino dos anos iniciais, também faço parte do comitê e hoje nós trouxemos para vocês aí algumas ações que foram realizadas pelas nossas unidades escolares e também vamos apresentar para vocês as ações da Diretoria de Ensino e também dar uma devolutiva do que foi possível atendê-los, considerando as demandas de todas as unidades escolares. Obrigado, Dani, obrigado, Rê. Então, feitas as apresentações agora de toda essa equipe grande aqui do MMR da diretoria, a gente vai conversar um pouquinho a respeito das nossas ações complementares, né? Porque, assim como as escolas, como vocês fazem nas unidades escolares, nas reuniões de nível 3, né? Nessa discussão dessas reuniões, conforme o plano depois de melhoria já foi elaborado, já está caminhando ali na sede, caminhando na escola, vão aparecendo alguns resultados no percurso, resultados da avaliação da aprendizagem em processo, resultados das próprias avaliações internas dos professores, resultado de busca ativa, e tudo isso serve como balizador para, no fechamento dessas reuniões de N3, corrigir os rumos, né? Verificar se há necessidade de ações complementares ou ações corretivas. E para a DE não é diferente, assim como acontece para a escola, o mesmo acontece com o plano de melhoria da diretoria. Então a gente planeja também no início do ano, assim como as escolas fazem, vai caminhando com essas ações ao longo dos bimestres e conforme vão aparecendo resultados e principalmente demandas de vocês das escolas, das reuniões de N3, a gente vai corrigindo rumos com ações complementares ou ações corretivas. Então, nesse sentido, a última N3 que vocês realizaram e que vieram de demandas para a gente, surtiu efeito com algumas ações da diretoria. Então, chegou, por exemplo, para a gente, né, de demanda das escolas, e aí a gente foi procurar atender essa demanda. Um dos problemas que apareceu para a gente aqui na diretoria seria o baixo desempenho em língua portuguesa. Esse problema já existia na realidade. Então, com as demandas vindas de vocês, o que foi uma ação complementar proposta pela diretoria para poder ajudar as escolas nas necessidades apontadas, né? Então, a ação que foi realizada foi potencializar a formação dos professores de anos iniciais das escolas estratégicas para trabalhar com as habilidades essenciais no 5º ano do ensino fundamental. Então, essas reuniões foram feitas, a Dani e a Regina conduziram essas reuniões aqui na diretoria com os professores de um grupo de escolas. Então, isso foi atendido por quê? Porque houve uma demanda de vocês. Então, essas reuniões de N3, todas essas demandas que vocês levantam são muito importantes e balizadoras aqui para a diretoria, para o planejamento das nossas ações, sejam elas no início do ano para ação planejada, ou sejam elas ao longo do percurso com ação complementar ou ação corretiva. Uma outra ação que também foi proposta, né, pautada nas demandas de vocês, foi intensificar a formação dos professores de matemática, também de um grupo de escolas estratégicas, para oferecer e discutir novas metodologias do ensino em matemática,
né? Também foi realizada pela Inês e pelo Fábio. Elas foram também realizadas aqui na diretoria, todas elas presencialmente com esse grupo de professores. Até aí uma explicação do porquê não atender todas as escolas, né? Por conta da pandemia, não havia como nós trazermos todos os professores aqui para a diretoria, seguindo todos os protocolos de segurança. Então, foi feito com um grupo. Então, essas foram duas que foram trazidas por demandas de vocês. Uma outra ação que foi proposta também foi fortalecer a formação dos professores coordenadores, com foco na análise e discussão dos resultados da AP do primeiro, segundo e terceiro bimestre, né? Então, essa ação também foi feita por meio de demandas que vocês trouxeram, né? Como a gente faz essa discussão das APs, como é que a gente lê e interpreta os resultados dela, como é que a gente verifica quais são as habilidades essenciais, quais são as habilidades mais recorrentes, todas as habilidades de percurso, que a Dani sempre conversa nas reuniões com os coordenadores, né? Não é olhar só para uma habilidade única, mas essa é uma habilidade de percurso, né, Dani? Então, olhar para toda essa questão, isso foi trabalhado também com os coordenadores em reuniões aqui na diretoria, também atendendo demanda das escolas. Uma outra ação proposta foi elaborar um manual com informações práticas sobre inconsistências de pagamentos e como evitá-las. Aí já entra nas outras vertentes que agora estão no MMR, que a Patrícia falou, que a dirigente Patrícia falou logo no começo do vídeo com vocês, que ela explicou quais eram essas dimensões que agora fazem parte também do MMR da diretoria e que para o ano de 22 também farão parte das ações das escolas, das dimensões das escolas, em que vocês também poderão propor ou proporão, né, também algumas ações nesse sentido. Então, essa foi uma que foi apresentada pela Gislene, né, logo também aqui no início das boas práticas, né? Então, essa foi uma prática que também veio de demandas de vocês, das unidades escolares. Uma outra também é conscientizar, por meio de ações formativas, todas as unidades escolares sobre o uso correto de energia elétrica, também relacionada a essa nova dimensão, que também fará parte para o ano que vem das escolas. Por isso é importante essa conversa final, esse ajuste, entender um pouquinho essas dimensões, porque a partir de 2022, vocês também, como unidade escolar, como comitê das unidades escolares, e vocês, professores que estão aí na escola, e muitas vezes percebem que estão acontecendo algumas ações que são desse, né, do MMR, para vocês entenderem um pouquinho, que agora tem mais dimensões aí e serão trabalhadas no ano letivo. Bom, com relação à prática, né, relativa ao núcleo pedagógico, né, que seria da dimensão pedagógica, o que foi levado em conta de demandas que vocês trouxeram, né? Como estavam a frequência desses alunos, como é que estava a participação desses alunos nas atividades, eles estavam fazendo, não estavam fazendo, estavam participando das aulas remotas, eram centro de mídias, estavam fazendo atividades professores, eram as atividades que eles iam buscar, como é que esse processo estava sendo construído ali e sendo consolidado na escola, tá? E isso para o ensino médio que a gente pensou que é onde a gente tem o maior problema, inclusive de fluxo, de não entrega de atividades, né? Esse era uma demanda gritante, de maneira geral, das demandas que vocês enviaram, todas elas, na maioria das vezes, né? Relacionadas ao ensino médio com maior frequência. Também foram pautados os instrumentos de gestão e o questionário de tecnologia de gestor, professor, aluno, que todas as unidades escolares também responderam. Então, foi pautado nessas situações, entre outras também, que a gente foi pensando nas ações complementares. Com relação à tecnologia, também por demandas trazidas por vocês, pelas unidades escolares, porque o Proatec foi um ganho muito grande pela escola, muito elogiado por todo mundo que passa pela diretoria, que a gente conversa, os diretores falam que a presença desse profissional na escola foi um ganho muito importante e um auxílio importantíssimo em tempos que a gente estava vivendo de pandemia, né, nesse retorno gradual das atividades, também havia uma necessidade de formação para esses profissionais. As escolas trouxeram a importância deles na escola, como eles estavam fazendo diferença ali, mas que também ele, como qualquer outro profissional da escola, estava precisando ali de uma demanda formativa. Então, foi proposto
né, realizar formação para todos os PROATECs sobre os mecanismos de acompanhamento da frequência dos estudantes, oferecidos tanto pela SEDUC e outros mecanismos que as escolas poderiam adotar, como planilhas eletrônicas, formulários e etc. Essa reunião também foi realizada pelo Núcleo Pedagógico, o Gilson, né, com o Rodrigo e o Léo, realizaram essas formações com todos os PROATECs, né, também vindo de demandas de vocês das unidades escolares. Bom, e aí, dentre todos os slides que as escolas preencheram, né, da N3, havia uma preocupação muito grande com as avaliações externas, né, com o SAEB, com o SARESP, como isso ia acontecer, será que os alunos iriam participar? Tem toda aquela questão de que, o SAEB, se não participa uma porcentagem X, a escola acaba não sendo avaliada, né? E o SARESP também, como é que fica? Será que eles irão fazer a prova? Será que eles não vão? Então havia e ainda há toda uma preocupação, porque a gente está gravando essa DPC em pleno dia de aplicação de SARESP, né? Então, tem toda uma preocupação em torno desse tema. E isso foi levantado nessas demandas da N3 nas unidades escolares e foram trazidas para a gente, para que a gente pudesse, de alguma forma, enviar isso para a instância superior nas reuniões de N1, do qual a Patrícia participou. Então, foi levado para instâncias superiores a preocupação do engajamento dos estudantes na participação dessas provas, né? Como é que isso ia acontecer? Será que eles iriam? E o ensino médio, como é que a gente faz? Havia já uma preocupação muito grande com o processo regular de aula, eles já não estavam frequentando, já não estavam entregando todas as atividades. Como é que isso ia acontecer também? E também o engajamento dos professores em relação à importância dessa avaliação, né? Por mais que a gente tenha passado por momentos difíceis de pandemia, onde o ensino remoto ficou muito aquém do que talvez todos gostariam de ter trabalhado, os professores se esforçaram, as escolas se esforçaram ao máximo que puderam, tentaram de todas as formas fazer com que os alunos conseguissem chegar até eles as atividades, seja por meio de aulas no centro de mídias, seja por meio de aula dos próprios professores transmitindo ao vivo, seja por meio de buscar algum material na escola, enfim, as escolas fizeram um esforço tremendo junto com os professores. Então, também essa conscientização, essa conversa com os alunos, era uma grande preocupação da rede, dos professores também incentivarem sobre a importância dessa avaliação, mesmo nesses tempos que a gente está vivendo. Então, essas demandas foram levantadas e foram discutidas na reunião de N1. E aí, agora a Dani e a Rê vão falar um pouquinho sobre a boa prática da diretoria que foi enviada, que foi uma boa prática, inclusive, da Dani e da Regina, que conduziram muito bem essas reuniões e que foram muito interessantes essa discussão com os professores. Dani e Regina. Muito bem, né? O Paulinho destacou muito bem. Nós realizamos, então, essa ação formativa, justamente com foco para intensificar ainda mais e potencializar, né, a formação de professores, principalmente, né, de escolas estratégicas que foram selecionadas e avaliadas também aí de acordo com o seu desempenho acadêmico. Então, a partir da seleção dessas escolas estratégicas, os professores destas unidades escolares vieram até a diretoria de ensino. Foi o momento, inclusive, que nós retomamos as formações presenciais com os professores, para que nós pudéssemos trabalhar, então, com as habilidades de percurso presentes na avaliação de aprendizagem em processo, a partir da análise dos resultados presentes na plataforma CAED. Habilidades essas referentes aí ao ensino da língua portuguesa e também trabalhando com sociedade e natureza, que é algo muito importante, principalmente com foco, né, aí nas habilidades referentes à formação de leitores proficientes. Então, pensando na necessidade de trabalhar a recuperação dos alunos com um grupo focal de escolas, nós selecionamos 26 escolas que foram consideradas como estratégicas, né? Todas essas escolas foram selecionadas com a parceria da supervisão de ensino, que também analisou os resultados e, a partir desse grupo que eles acompanham, selecionou essas escolas. E, com base nesta relação, nós do Núcleo Pedagógico realizamos essas formações presenciais, exatamente para auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades de recuperação dos alunos e também
no aprofundamento daqueles que também já conhecem e precisam, então, aprofundar seus conhecimentos. Como vocês podem ver, aí estão algumas evidências e resultados da ação. Nós temos aí a formação de professores do 5º ano em língua portuguesa, realizadas em outubro, e a formação aí de sociedade e natureza, realizada também em setembro. Para que nós possamos, não é, de alguma forma, comprovar as evidências e também observar os resultados das nossas ações, optamos de utilizar os instrumentos, não só, não é, por avaliar o desempenho dos estudantes na plataforma CAED, também nos mapas de sondagem, mas também trabalhar com os relatos dos professores. E aqui nós trouxemos, então, 3 relatos dos professores de algumas das escolas e as contribuições referentes aí à formação que realizamos, que também é algo muito importante para nós. O que podemos observar em evidência nos 3 relatos é o quanto as formações contribuíram para que eles pudessem, então, compreender de que forma ensinar e compreender também a forma como ampliar aí as informações com os alunos, principalmente com as sugestões que nós demos a partir de livros, não é? A partir das boas intervenções. Então, todos eles colocam isso como destaque aí, em especial aí no trabalho com os alunos. Muitos também nos trouxeram relatos e nos trouxeram trabalhos que desenvolveram em sala de aula com os alunos, né, em forma de portfólio, que também foi algo que foi solicitado por nós. E aí, alguns pontos de atenção, não é? Então, na finalização do nosso ano letivo, diante de todas as ações que nós realizamos, nós temos aí demandas que são prioritárias nas nossas unidades escolares e que são consideradas e precisam ser revisitadas para que a gente possa alcançá-las, principalmente aí em relação ao ano letivo que se aproxima. Nós temos aí, então, os problemas recorrentes na plataforma CAED, né? Foi algo apontado pelas nossas escolas, muitas vezes com a instabilidade que se encontra com relação à plataforma, é algo para ser melhorado. A possibilidade de extrair relatórios, inclusive da plataforma CAED, em Excel e PDF, que é algo também, muitas vezes, que é necessário para a escola, inclusive para analisar os indicadores, mas que se tem uma grande dificuldade em relação a essa análise de dados, por conta aí dessas planilhas. As instabilidades frequentes na sede, a distribuição dos materiais didáticos precisariam ser feitas com antecedência, já que as escolas dependem desses materiais, inclusive para o trabalho com os alunos. Nós temos também aí, né, a falta de funcionários e de professores para atender as demandas, construção de novas unidades escolares ainda, né, no sentido que para atender realmente as determinadas regiões que precisam aí dessas unidades. O descompasso aí muitas vezes das aulas do CMSP com a entrega do material. Então, o CMSP trabalha sequências que em alguns momentos ainda não chegou na mão do aluno aquilo que está sendo trabalhado ou está sendo tratado. A questão de repensar a organização das ATPCs, com um foco maior, inclusive, para que as escolas e o professor coordenador possa, né, contribuir com a formação do seu grupo de professores. A formação de professores, principalmente para a elaboração de avaliações, pensando no desenvolvimento de competências dentro do currículo. E também a criação aí do núcleo de prestação de contas na diretoria de ensino e a possibilidade da contratação aí do profissional aí de contabilidade. Essas foram algumas sugestões e demandas, né, que as nossas unidades escolares colocaram e trouxeram para nós. Este é o resumo, então, de algumas das informações. Então, eu acho que essa é meio que uma devolutiva, né, Dani, Regina, e em nome do comitê que eu já falei, Patrícia, Leila, Ayrton, né, é uma devolutiva do plano da diretoria e do que foi atendido de acordo com as demandas que vocês nos enviaram. Então, podem ter certeza de que tudo que chegou até o comitê foi analisado e a Patrícia levou tudo isso para instâncias superiores nas reuniões de N1. O que a diretoria podia atender foi de pronto atendida, como todas as formações que vocês acabaram de ver, com isso olhando para a dimensão
aqui do núcleo pedagógico, né, da questão pedagógica, olhando para outras dimensões, também foram propostas ações da tecnologia, lá do pessoal do pagamento, enfim, tudo que cabia à diretoria de ensino foi atendido, e o restante foi encaminhado para a secretaria. Então, para a gente já ir finalizando, eu agradeço muito a participação das escolas, o envolvimento dos diretores, dos coordenadores, dos professores e até de alunos e pais que participam da elaboração do plano de melhoria nas escolas, desses comitês que se empenham para poder fazer o plano de melhoria no início do ano e depois, ao longo do ano, ir alimentando isso no sistema, e propondo ações corretivas ou complementares, e ajustando o percurso, né? Então, eu agradeço muito e estamos à disposição aqui sempre para o que precisarem. Um ótimo final de ano para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado das práticas maravilhosas que as escolas trouxeram e até 2022. Meninas, Dani, Rê. Bom, queremos agradecer o empenho, a dedicação de todos, não é, diretor, toda a equipe gestora, professores, foram inúmeros trabalhos, né, pessoal, que nós lemos, então queremos agradecer muito a participação de todos. Então, muito obrigada, agradecemos muito, não é, pelo empenho de todos e até o próximo ano. Bem, pessoal, né, agradeço também a todas as unidades escolares, todos aqueles que contribuíram aí, colaboraram para o desenvolvimento dos nossos alunos. E esperamos que com certeza tenhamos um ano de 2022 ainda muito melhor, com mais empenho, mais desenvolvimento e cheio de otimismo aí, para que nós possamos alcançar os nossos resultados. Um grande abraço a todos.